Senhor possa, Deus, colocar, Pai, calma ao coração dela, que ela possa estar tranquila, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor já revelou para ela, Senhor. Senhor, que ela possa ser usada pelo Teu Espírito Santo, que ao abrir os lábios, Senhor, ela só venha falar aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, Senhor. Que ela seja a boca do Senhor aqui nesta noite, ó Pai. Usa Tua filha, Senhor, com a autoridade do Teu Espírito Santo. Nós, como igreja, a abençoamos no nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. O que eu vou trazer aqui hoje, os irmãos já têm um certo discernimento que foi falado aqui no mês da juventude. E o desejo do meu coração é que, através dessa pregação que o Senhor colocou ao meu coração, é que a gente venha cada dia mais saber sobre a soberania do Senhor nas nossas vidas, que a gente possa cada dia mais mergulhar nas escrituras do Senhor e que a gente venha cada dia mais saber que Ele é o Rei das nossas vidas, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a quem a gente deve cada dia mais buscar e procurar com todo o nosso entendimento e nosso coração. Amém? Eu vou pedir para que os irmãos possam estar abrindo em Mateus 6. E antes de eu estar trazendo a palavra, eu vou estar orando mais uma vez, que orar nunca é demais, né? Orar sem cessar. Vou pedir para que os irmãos possam estar no mesmo espírito que eu e orando juntamente comigo. Senhor Deus, Pai, obrigada, Pai, pela oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos trouxe aqui, meu Deus, para estar na sua santa presença, Pai. Obrigada, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, meu Pai, para as nossas vidas, meu Deus. Aqui estamos, meu Deus, no culto de oração, Pai, e teve petições, meu Deus, teve agradecimentos, meu Pai. Podemos ver o cuidado do Senhor, meu Deus, através de todas as coisas que o Senhor fez aqui, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito, meu Deus. Quero estar te pedindo, meu Deus, que o Senhor possa estar, meu Deus, derramando sobre mim, meu Pai, o Teu poder, meu Pai, a ousadia, a autoridade, meu Deus. Que não venha a ser eu aqui, Pai, mas que seja o Senhor, meu Deus, ministrando através da minha vida, Pai. Que o coração dos irmãos, meu Deus, possa estar sensível, meu Deus, para tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, querer, meu Pai, ministrar através dos corações de cada um aqui, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Vou estar lendo o capítulo 6 de Mateus, mas em ênfase vai ser do versículo 19 ao 21. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí está também o tesouro. Jesus aqui, nesse versículo, ele está dando justamente um entendimento que a gente não deve valorizar as coisas dessa terra, que a gente não deve colocar as coisas terrenas como prioridade na nossa vida. E como nós sabemos, o tema desse mês da juventude foi o Teu Reino em nós, e que diante dessa palavra que eu irei trazer aqui, que a gente vem entender que nos nossos corações não deve estar coisas terrenas, mas que o Senhor vem estar ministrando através das nossas vidas e que Ele venha estar sendo o nosso centro e nosso alvo e que o reino dele venha estar sendo a nossa maior prioridade que a gente deve buscar, certo? Aqui Jesus está falando sobre valores passageiros no quais a gente não deve colocar nossos olhos, até mesmo porque a gente não deve colocar nossos olhos nem na direita nem na esquerda, e sim diantemente do alvo e do centro, aquele que a gente deve colocar todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, toda a nossa mente apenas no Senhor. E de antemão, no 21, Deus está dizendo aqui que Ele nos ensina que o nosso coração é uma fonte da onde vai transmitir vontades, né, e desejos, e que o nosso coração deve amar primeiramente ao Senhor. E quando a gente ama ao Senhor de todo o nosso coração, queremos estar dizendo com isso que todas as nossas vontades e todos os nossos desejos estão apenas centralizados no Senhor. E não mais nas coisas terrenas, e não mais em tesouros, e não mais em moedas ou vestimentas, ou até mesmo nas coisas terrenas em gerais. Então, que a gente venha compreender que o nosso coração
ele vai amar mais e cada vez mais ao Senhor e não mais as coisas terrenas dessa terra. E aqui nesse versículo, o nosso coração, ele deve estar totalmente centralizado no Senhor, porque Ele deve ser o nosso maior tesouro. E não mais tesouros daqui da terra, e não mais tesouros aonde a gente coloca muitas das vezes nossos desejos, ou até mesmo a gente coloca aquilo que a gente direciona para a nossa vida como em primeiro lugar. E o Senhor aqui, Ele quer que a gente venha cada dia mais compreender que o que deve estar em si, em nossa mente e em nosso coração, é o Senhor. É apenas o reino dEle. Em Mateus 20:33, fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Devemos primeiramente buscar o reino do Senhor. Eu não gosto muito de utilizar a frase que Deus, Ele é a minha prioridade particularmente, porque eu acredito que na Bíblia fala, nas Escrituras, que a nossa prioridade deve ser o reino dEle. Mas em nenhum momento eu vi na Bíblia que o Senhor deve ser a nossa prioridade. Eu acredito que o Senhor deve ser nosso centro, o nosso alvo, o nosso Pai. E quando a gente diz que o Senhor é a nossa prioridade, é a mesma coisa que a gente está colocando o Senhor em um pódio, aonde muitas das vezes o seu emprego é a sua prioridade, a sua escola é a sua prioridade, o seu relacionamento é a sua prioridade. E a gente não deve colocar o Senhor nesse mesmo pódio. Compreende, irmãos? E, nesse caso, uma coisa que Deus tem ministrado muito ao meu coração, que Ele deve estar em centro das minhas prioridades. Quando a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, é a gente entender que quando a gente está no nosso emprego, quando a gente está na nossa faculdade, quando a gente está em qualquer determinado lugar, devemos primordialmente colocar o Senhor neste lugar. A partir do momento que a gente pisa a raiz dos nossos pés em algum lugar, a gente deve ter total discernimento que naquele lugar o Senhor deve habitar através das nossas vidas, porque somos instrumentos do Senhor. Então, eu tenho esse entendimento que devemos buscar o reino em primeiro lugar, mas colocando o Senhor aonde a gente estiver indo, aonde a gente pisar nossos pés. Porque quando a gente diz que o Senhor é nossa prioridade, para mim é como se a gente estivesse relacionando Ele às mesmas coisas que a gente coloca como nossa prioridade diariamente. E eu não gosto de fazer essa mesma semelhança quando se trata do nosso Deus Pai, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Muitas das vezes colocamos as coisas desse mundo como prioridade, como algo que a gente, de certa forma, dá um certo valor. E uma coisa que devemos compreender é que devemos sim estar no mundo, mas não pertencer a ele. Porque da mesma forma, quando a gente diz que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, a gente tem que entender que a única coisa que a gente pertence, o único lugar que a gente pertence é aos braços do Senhor e não mais a esse mundo. Precisamos ter uma certa compreensão que a partir do momento que a gente está no mundo, a gente está aqui apenas para um objetivo e um único plano, que é ser instrumentos nas mãos redentoras do Senhor. Amém? E eu vou pedir para que os irmãos possam estar abrindo em Abacuque, que é um livro que particularmente é um dos que eu mais amo no Velho Testamento. Muitas das vezes a gente passa por situações não muito agradáveis durante o nosso dia. Muitas das vezes a gente passa por situações difíceis. Muitas das vezes a gente passa por coisas que a gente não quer passar. E uma coisa que eu quero estar trazendo aqui é que Deus, Ele não está pedindo para a gente entendê-lo, mas Ele está pedindo para a gente crer nele. Porque a fé é aquilo que a gente crê e não vê. Então, é muito importante a gente entender, quando a gente vai ler Abacuque, que a partir do momento lá no capítulo 1, versículo 12 e 13, que eu estarei lendo aqui agora, fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste tua rosta, ó fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele.
Naquele tempo, estava havendo muitas incredulidades através dos ímpios, através daqueles que eram injustos. E aqui, Abacuque, ele está basicamente dizendo que Deus está favorecendo aqueles que são ímpios e aqueles que são cruéis naquele tempo. Mas só que sabemos que isso não é verdade. Sabemos que não tem como o mal atentar a Deus, que é um Deus justo e bom. O mal não atenta àquele que é puro e santo. E aqui, basicamente, diz que Abacuque diz que o Senhor, ele estava favorecendo aquelas pessoas que estavam cometendo incredulidade, que estavam sendo ímpios. E é importante a gente entender o sentido do qual eu estou trazendo aqui, que por mais que a gente não entenda as coisas que o Senhor faz diante daquilo que vemos, nunca a gente vai compreender, de certa forma, porque o nosso pensamento é muito limitável para aquilo que o Senhor quer trazer. A gente nunca vai compreender, de certa forma, aquilo que o Senhor tem como maior plano, porque a gente somos humanos e Deus é um ser perfeito, onde Ele criou todas as coisas. Então, a gente tem um pensamento muito limitável para as coisas que Ele quer fazer através de nossas vidas. E lá no capítulo 2, Abacuque, no primeiro versículo, fala: sobre minha guardarei estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e a vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Sobre a visão, ainda há tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar, e esperar o pôr, que certamente virá e não tardará. E aqui, meio que está querendo dizer que, independentemente das coisas como possam estar difíceis ao nosso ver, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que entender que não devemos se antecipar por conta dos problemas que acontecem. E aqui, por mais que Abacuque não tivesse compreendendo aquilo que Deus queria passar, aquilo que Deus estava tendo como plano, ele preferiu esperar e aguardar aquilo que o Senhor tinha para aquele povo. Porque ele não pode julgar, e nem a gente pode julgar aquele irmão que muitas das vezes a gente acha que está fazendo algo de errado. E ele apenas se colocou na posição de esperar e aguardar aquilo que o Senhor queria fazer com aquele povo. E muitas das vezes a gente deve se colocar nessa posição de espera. Por mais que a gente esteja passando por algum momento que não seja legal aos nossos olhos, devemos entender que Deus, Ele está operando todas as coisas. E devemos esperar em Deus e confiar nele e descansar no Senhor. E foi isso que Abacuque fez. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 16, foi uma oração de Abacuque e ele fala: ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim no dia da angústia. Descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas já malhadas sejam arrebatadas nos currais e não hajam gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e façará o meu pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor moço sobre os meus instrumentos de cordar. E aqui justamente a gente pode compreender que a voz do Senhor mudou Abacuque por dentro. Mudou a concepção que ele tinha. Porque por mais que ele perdesse todas essas coisas, todavia ele se alegrará no Senhor. Todavia ele ainda continuará persistindo com a sua fé no Senhor. E é importante a gente entender essa atitude de espera, porque independentemente das coisas ruins que acontecem, independentemente das coisas que possam acontecer sobre nossas vidas, independente se perdemos um emprego, se perdemos algo que, de certa forma, é um grande valor para nós, aos nossos olhos, a gente precisa entender que a nossa alegria deve estar no Senhor, e não mais em coisas terrenas, e não mais em coisas que muitas das vezes a gente coloca como a prioridade. Então, que a gente venha ter essa concepção
igual Abacuque teve aqui no capítulo 3, que por mais que a gente não entenda os planos do Senhor nas nossas vidas, por mais que a gente perca coisas que aos nossos olhos sejam valiosas, por mais que a gente não entenda o plano ou a concepção daquilo que esteja acontecendo, que a gente todavia venha se alegrar no Senhor. Porque se Ele é nosso Rei, se realmente Ele é nosso Senhor, a gente deve compreender que a nossa vida já não pertence mais a nós mesmos. E assim, quando eu lembro de tudo isso que eu disse aqui agora, eu lembro muito da história de Jó, que era uma pessoa que tinha tudo e perdeu tudo. E quando eu estava lendo a história de Jó, é muito perceptível que, independentemente de tudo que tinha acontecido na vida dele, no final ele entendeu que nada dessas coisas importava. E o que importava era a graça do Senhor, que é o que realmente bastava, era o que realmente era suficiente, e que já não era mais o gado, que já não era mais as riquezas, que já não era mais nada das coisas terrenas, e sim que era o Senhor. E que por mais que houve murmuração, por mais que houve tristeza, porque quando a gente perde algo que de fato tem muito valor e importância para a gente, é normal que a gente fique triste, mas que a gente nunca venha colocar e definir essa tristeza nas nossas vidas. E que a única coisa que a gente venha definir sobre nós mesmos é que somos filhos de Deus, aquele que opera todas as coisas. Amém? E a partir disso, por mais que percamos, por mais que a gente pare de fazer certas coisas que gostamos pelo Senhor, por mais que aconteça diversas coisas nas nossas vidas que a gente não queria, que a gente venha compreender que o Senhor, Ele está à frente de tudo e que tudo está nas suas mãos. Jó, ele era um homem justo, piedoso, ele era um homem na qual ele era fiel ao Senhor e ele entendeu, no final, a soberania do Senhor. Lá no capítulo 42 é visível isso. E ele pode deixar com que o mal aconteça, porque ele deixou com que o mal acontecesse, mas o Senhor, ele torna o mal em bem. Ele nunca vai deixar o mal continuar nas nossas vidas. Ele pode até deixar com que ele chegue nas nossas vidas, mas ele nunca vai deixar com que isso permaneça. Porque a partir do momento que somos filhos de Deus e sabemos que Ele não é atentado para o mal, Ele nunca vai deixar os seus filhos em uma situação mal. Ele nunca vai deixar os seus filhos em uma zona de mal. Mas sim, Ele vai nos trazer sempre para uma situação de bem, uma situação boa. Amém? E que a gente possa entender que Deus, Ele é soberano a todas as coisas. E independentemente se as coisas estão ruins, independentemente se as coisas estão maus aos nossos olhos, que a gente venha compreender que o Senhor, Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Às vezes a gente não compreende, né, as coisas e a gente nunca tem uma certeza também do que vai acontecer. Talvez a gente pode até ter um princípio que vai de mal a pior, tal, mas a gente tem que ter uma oração na nossa vida, que é independentemente das coisas ruins, independentemente das coisas que possam dar ruim, a gente venha sempre estar colocando nossos olhos fixamente no Senhor. E quando eu falo isso, é porque muitas das vezes a gente coloca a nossa esperança em coisas terrenas. Muitas das vezes a gente coloca nossa esperança em pessoas. Muitas das vezes a gente coloca esperança em políticos. E a gente deve compreender que nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas pessoas vão trazer a real esperança. Porque quando a gente compreende que a nossa única esperança é o Senhor, a gente não pode colocar alguém ou algo neste lugar. E que a gente venha, de certa forma, entender que Ele é antes de todas as coisas e Ele subsiste todas as coisas. E lá em Colossenses isso é visível, porque Ele criou todas as coisas e todas as coisas pertencem a Ele. Amém? Então, é importante a gente compreender que a gente venha estar colocando o Senhor à frente de tudo, porque Ele é o centro. Esse foi o primeiro ponto da minha pregação, que Ele é o centro e que independentemente das coisas ruins que aconteçam na nossa vida, que a gente também deixe Ele nessa posição de centro. Porque muitas das vezes, quando acontece algo ruim nas nossas vidas, a gente tira o Senhor dessa posição e muitas das vezes a gente murmura. E a gente deve compreender que a melhor coisa que a gente deve fazer é apenas se colocar na posição de Abacuque, que é descansar, esperar e confiar. E que por mais que a gente não entenda aquilo que está prestes a acontecer, que a gente continue nessa posição. Diante disso, é importante a gente se dedicar nas coisas do Senhor
É importante a gente amar a Deus como Ele é, entende? Muitas das vezes a gente busca o Senhor como se Ele fosse uma lâmpada mágica no qual a gente vai fazer pedidos e Ele vai estar lá para nos ouvir. Mas o Senhor, Ele não está aqui, de certa forma, para nos ouvir e fazer. Ele não é dependente de nós. Nós que somos dependentes do Senhor. E Ele sabe o melhor para nós. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele sabe daquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas. E que a gente sempre vem entender que por mais que a gente faça coisas para o Senhor, que por mais que a gente esteja aqui louvando, exaltando o nome do Senhor, vindo para a igreja dia de quarta e domingo, que a gente venha compreender que não é por mérito, e sim por graça. E que tudo que o Senhor nos capacita, que tudo que o Senhor nos conduz, não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, e sim porque a graça dele nos alcançou. Porque estávamos perdidos pelo pecado, estávamos perdidos no mundo, mas Deus nos trouxe com sua infinita graça e bondade, e estamos aqui hoje, pela graça do Senhor, que pela graça do Senhor sois salvos. E precisamos de algo que, de certa forma, nos transforme por inteiro, que nos molde por inteiro. E que quando a gente vem olhar para o Senhor, que a gente venha estar colocando pontos. Que é, Senhor, me mude se for necessário, me transforme se for necessário. Que a gente nunca venha querer permanecer da mesma forma que estamos. E sim que a gente venha colocar nosso ser diante do Senhor, porque Ele fará todas as coisas. Ele fará e Ele vai nos moldar da forma que a gente deve ir para o céu. Então, Ele vai sempre nos colocar diante da semelhança dele. Então, às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, mas isso talvez seja um propósito para que a gente fique mais parecido com o Senhor, que a gente fique mais perto do Senhor e que a gente possa cada dia mais ser transformado pelo Senhor e deixar com que Ele nos transforme por inteiro. E que a gente também deixe com que o Senhor entre aos nossos corações, que a gente possa estar sensíveis àquilo que Ele queira fazer nas nossas vidas. Que a gente não deixe com que os nossos impedimentos ou as nossas limitações tire aquilo que o Senhor quer fluir dentro das nossas vidas. Porque o Senhor, Ele nos trouxe aqui para a glória do nome dEle, para que a gente fosse instrumento no nome dEle, e não para a gente fazer as nossas vontades, não para que a gente fosse fazer os nossos desejos ou seguir nossos próprios direcionamentos. A partir do momento que somos transformados, que a gente se converte, a gente tem que entender que já não são mais as nossas vontades que irá nos direcionar, que já não são mais os nossos desejos, que já não são mais o nosso eu do passado, mas que a partir do momento que a gente se converte, a gente tem que ter o entendimento que a nossa vida já não pertence mais a nós mesmos e não está mais nas mãos daquele que queria nos derrotar e nos destruir, mas sim que está nas mãos daquele do Redentor, do Salvador, daquele que quer nos transformar dos pés à cabeça. E a partir desse ponto eu queria trazer o meu próximo ponto da pregação, que é mergulhar sem temer, que eu estarei pedindo para que os irmãos possam estar abrindo em Ezequiel 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas debaixo de umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda da direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me faziam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, e ribeiro pelo qual não se podia passar. E aqui a gente primeiramente pode ver, quem já leu Ezequiel, que ele passou por um momento de muita tribulação, de muita turbulação na vida dele, quando ele perdeu a sua esposa. E o Senhor falou que não era para ele lamentar, nem chorar, e sim se colocar na posição de confiar e descansar nele. Então,
a partir disso, é importante a gente entender primeiramente que para onde a gente chegar, aonde a gente quer chegar, nunca será fácil. A Bíblia nunca disse que seria fácil a gente estar nesse caminho do Senhor. E sim, é importante a gente entender que a gente vai sim passar por circunstâncias, que a gente vai sim passar por dificuldades, mas que a gente sempre venha continuar crendo naquele que pode todas as coisas. E que a gente sempre venha estar se colocando à disposição do Senhor para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele queira através das nossas vidas. E através desse capítulo, uma pergunta que eu quero já deixar é: será que só se molhar em experiências é o que deve ser realmente feito? Será que só se molhar, será que só viver de experiências é o que realmente a gente deve viver? E, de fato, é importante a gente entender que Ezequiel, quando começou a ter intimidade com o Senhor por conta dos problemas que teve na vida dele, ele começou a alcançar certos lugares, lugares altos. Ele começou a ter visões, ele começou a ser ministrado para os judeus cativos da Babilônia. Ele começou realmente a ser usado através de um momento que ele teve íntimo. E a partir do momento que a gente se coloca à disposição, a partir do momento que a gente se submete ao Senhor e se coloca diante da face dele, ele vai nos usar da forma que ele quer. E para isso acontecer, é importante que a gente mergulhe. É importante que a gente saia do raso e procure ir para o profundo. Aqui em Abacuque, no último versículo que eu li, ou Abacuque não, Ezequiel, o último versículo que eu li foi o 5. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. E a gente nunca deve temer a profundidade do mar. E sim, a gente deve cada vez mais mergulhar sem temer, para que o Senhor possa de fato nos usar. Porque quando a gente está debaixo das águas, a gente não tem certo controle sobre nossas vidas. A gente já tem uma certa dificuldade de ter um autocontrole sobre nós mesmos. E quando a gente mergulha sobre os rios que saem diante do trono do Senhor, Ele que toma controle sobre nós, Ele que toma controle sobre nossas vidas. E que a gente venha estar se colocando nessa posição de mergulhar, mergulhar sem temer, mergulhar sem olhar para a profundidade do rio. Mas que a gente possa cada vez mais estar se colocando nesse mergulho, mas um mergulho que não tenha fim, um mergulho que não seja momentâneo. Não é um mergulho que a gente venha para o culto, ache as músicas legais e saia daqui da mesma forma que a gente entrou. É um mergulho que a gente entre através desse templo e saia transformado pela forma que a gente se doou aqui dentro. Porque a gente deve entregar toda a totalidade do nosso ser para o Senhor. A gente não deve viver no raso. E isso não está apenas diante da igreja, mas também quando estamos no nosso íntimo, na nossa casa. Quando a gente busca ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, a gente entra de fato no íntimo. Lá em Mateus 6 fala para a gente entrar no nosso quarto, que é o lugar secreto, onde a gente realmente terá íntimo com o Senhor. E que a gente se aprofunde quando a gente estiver nesse lugar de íntimo. Que a gente possa de fato buscar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. E que para isso a gente deve de fato mergulhar e que não seja algo momentâneo, não seja algo de experiências, que não seja apenas louvores, que não seja apenas uma pregação, mas que quando a gente estiver aqui, a primeira coisa que deve estar colocando na nossa mente é que, Senhor, me molde, me transforme, me faça ser aquilo que o Senhor quer e não mais aquilo que a gente queira, mas que quando a gente entrar de fato na presença do Senhor, seja para ser como Ele quer, como Ele deseja, porque já não somos mais nós mesmos que mandam na gente, mas sim o Senhor tem autocontrole sobre nossas vidas. E Ele está em todos os âmbitos da nossa vida, todos os âmbitos. Muitas das vezes a gente só entrega um certo lugar da nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa vida financeira, enfim, algo que nos convém. Mas quando o Senhor, Ele quer que
você entregue sua vida por inteiro. Ele quer que todas as partes da sua vida estejam nas mãos dele. E não mais só a parte financeira, e não mais a parte do relacionamento, não mais o emprego, mas que todas as partes da sua vida estejam nas mãos do Senhor. Porque Ele não quer ter controle apenas naquilo que te convém, mas Ele quer ter controle de você por inteiro, aonde Ele possa estar tendo total controle sobre todas as coisas que partem da sua vida. E nisso, devemos saber que o que a gente fizer, o que a gente fazer, deve ser para o Senhor, através dessas coisas. Que a gente possa compreender que 3 pontos nesse ato de mergulhar seja o Senhor aparecer em mim e em vocês, que o Senhor possa nos moldar como Ele queira e que o Senhor possa nos usar da forma que Ele quer. Então, que a gente não viva de forma rasa, apenas da forma que a gente queira, apenas da forma que a gente deseja, através daquilo que a gente direciona para nós mesmos, mas que a gente possa compreender que é o Senhor que vai estar dando total significação para tudo aquilo que a gente for fazer a partir do momento que a gente entende que somos filhos de Deus. O meu terceiro ponto seria submissos à soberania. E muitas das vezes a gente faz perguntas erradas para o Senhor. Muitas das vezes a gente fala: Senhor, quem eu sou em Ti? O que eu devo fazer? E isso aconteceu lá em Êxodo com Moisés. Ele fez essa pergunta também para Deus: quem eu sou? E Deus respondeu de outra forma, que o que importa é o eu sou. É Ele que importa e não mais nós mesmos. Quando Deus nos chama para algo, quando Deus nos chama para sermos instrumentos nas mãos dEle, não é mais por nós mesmos, não é mais para a nossa glória, não é mais para nada que seja sobre nós, mas que é tudo para Ele, tudo sobre Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E que a gente venha compreender que não é mais nada sobre nós mesmos, e sim sobre o Senhor. E que a gente deva perguntar agora para o Senhor: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? E não mais o que eu devo fazer, e sim qual é a vontade dEle para nós. E em João, tem várias partes de João que fala sobre o eu sou. Em João 6,35 fala: eu sou o pão da vida. Em João 15,1 fala: eu sou a videira verdadeira. Em João 10,7 fala: eu sou a porta. Em João 10,11 fala: eu sou o bom pastor. Em João 11,25 fala: eu sou a ressurreição e a vida. E em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. E João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que a gente nunca venha esquecer de fato quem Ele é. E não mais que fique algo quem somos, o que devemos fazer. Porque isso já não mais importa a partir do momento que a gente somos conduzidos ao Senhor. A partir do momento que o Senhor quer nos usar, a partir do momento que estamos aqui, a posição daquilo que o Senhor queira fazer através das nossas vidas, já não mais importa quem somos, já não mais importa aquilo que foi feito através de nós. Mas aquilo que vai importar é quem Ele é e aquilo que Ele irá fazer através das nossas vidas. Porque é tudo para Ele. E que a gente venha compreender, em Mateus 33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E aqui, de fato, o alvo principal é o reino de Deus. O reino de Deus é o alvo principal. E em Romanos 14, 17 e 18 fala: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo e é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. E é justamente para a gente entender que nada mais importa nesse mundo, que nada mais importa nem nós mesmos, e sim para a gente compreender que o que importa de fato é o Senhor. Não é mais nossas vestes, não é mais comida, não é mais bebida, não é mais roupa, não é nada terreno. E sim o que importa é o Senhor e o que Ele irá fazer. Jesus deixa claro que não há escassez para aqueles que realmente seguem a Ele. Não há escassez para aquele que coloca o reino de Deus como prioridade. Porque aquele que coloca o reino de Deus como prioridade, as outras coisas serão acrescentadas. E é necessário a gente entender sempre que, por mais que a gente tenha certos compromissos, por mais que a gente tenha certas responsabilidades, que a gente nunca venha colocar desculpa que a gente não está conseguindo buscar ao Senhor.
Porque quando fala priorizar o reino de Deus, é a gente conseguir, independentemente dessas situações que acontecem na nossa vida, a gente entender que devemos colocar o reino dele como prioridade. E que na sua escola, que na sua faculdade, que no seu emprego, você leve Jesus conhecido. Que você possa levar mais sobre o Senhor. Porque é assim que você vai dizer que realmente ele é prioridade, que realmente o reino de Deus é prioridade na sua vida. Que a partir do momento que na sua escola você fala do Senhor, a partir do momento que na sua faculdade você fala do Senhor, a partir do momento que no seu emprego você fala do Senhor, você está colocando o reino dele como prioridade. A partir do momento que você leva o evangelho para essas pessoas, você está colocando o reino dele de fato como uma prioridade. E que a gente nunca esqueça de levar o Senhor para esses lugares. Muitas das vezes a gente quer colocar uma barreira entre a nossa vida e a igreja, sendo que a partir do momento que a gente compreende que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, aí não deve viver em 4 paredes mais. E sim, a gente deve viver aqui dentro, mas também fora. Aqui é um acrescento para a gente poder viver com os nossos irmãos, que a gente possa buscar o Senhor juntos, mas que quando você estiver fora daqui, você não venha esquecer de tudo aquilo que você aprendeu aqui dentro. Mas que tudo aquilo que você pôde escutar aqui como exortação, como edificação, você também possa colocar fora. Porque aqueles que só são apenas ouvintes se tornam tolos. E aqueles que praticam são sábios. Porque devemos ser loucos no reino do Senhor. Devemos ser sábios no reino do Senhor. Ao ponto de entender que aonde formos devemos levar o evangelho. Lá em Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. E é isso que devemos fazer, independente do lugar que a gente esteja. A gente não deve viver apenas dentro das 4 paredes, mas que a gente venha viver em torno desse mundo. Que a gente venha entender que a partir do momento que somos filhos de Deus, a partir do momento que somos servos de Deus, a gente está nas mãos redentoras do Senhor como instrumento dele. Então que a gente não venha viver apenas aqui, mas também, de certa forma, em um todo para o Senhor. Que a gente nunca venha esquecer do Senhor quando estiver fora daqui também. E lá em Salmos 24, 9 e 10 fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E que a gente venha entender que Ele é Rei antes de qualquer decisão que tomarmos, antes do lugar que formos, e que Ele merece toda exaltação, todo louvor, porque Ele é Rei e Senhor das nossas vidas. Lá em Apocalipse 1:6 fala: e nos constitui reino e sacerdotes para servir ao Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. E nisso é importante a gente entender que somos discípulos do Senhor. E que, a partir do momento que Ele é rei, a gente somos sacerdotes. Sacerdotes para glorificar o Senhor através do reino dEle. E que a gente venha entender que tudo aquilo que a gente for fazer no reino do Senhor é para a glória e honra dEle. E não mais para a gente se colocar com essa glória. Porque não é para a gente aparecer, mas que o Senhor apareça através das nossas vidas. Que Ele seja revelado através de nós mesmos. E a gente deve pregar o evangelho. A gente deve levar o evangelho. E em Mateus 16:24 fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida e perderá, a quem perder a vida por minha causa, esse achará. E que a gente venha compreender que nunca será fácil estar aqui nesse reino. Nunca será fácil fazer a vontade do Senhor. Porque a gente vai ter que carregar uma cruz, a gente vai ter que negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos não é fácil. A gente tem coisas que a gente gosta. O mundo, ele não é ruim. O mundo não é ruim. O mundo é bom. Mas só que a partir do momento que a gente entra no reino dos céus, a gente tem que compreender que já não é mais isso que a gente deve de fato seguir. E sim, a gente deve compreender que devemos negar as nossas vontades, as nossas direções, os nossos desejos e, de fato, se colocar em posição e seguir aquilo que o Senhor queira fazer através das nossas vidas, que é carregar a cruz e negar a nós mesmos diariamente, porque a carne é fraca e a gente deve lutar contra ela. É muito melhor você chegar no seu irmão e confessar uma tentação do que você chegar no seu irmão e confessar um pecado. É muito mais fácil você chegar no seu irmão e falar:
eu estou passando por isso e eu não quero cair nisso, do que você chegar no seu irmão e falar, eu caí nisso. A partir do momento que a gente busca coisas para a gente, de fato, negar a si mesmo e não se deixar cair no pecado, a gente também coloca o reino de Deus como uma prioridade. A gente também coloca ele como centro e alvo da nossa vida. E, por último, o que eu quero finalizar é que fala sobre, lá em Mateus 5,13, fala sobre ser sal e luz aqui na terra. E o sal sem sabor, ele é inútil. E é necessário a gente compreender que devemos ser sal e luz aqui na terra. E sermos sal é onde a gente passar, a gente compreender que devemos ser sal ali. Porque naquela época, lá em Levítico 2,13, fala que toda oferta que era dada ao Senhor teria que ter sal. Todo alimento deveria ter sal. Para vocês entenderem a importância do sal. Hoje em dia o sal é barato, hoje em dia o sal não tem tanta significação igual àquela época. Naquela época realmente o sal era valioso, mas só que a gente deve compreender o quão o sal é importante. E quando Deus fala sermos sal, é justamente a gente entender o quão o sal é valioso, porque é o sal que dá sabor. E a partir do momento que a gente está de fato no mundo, devemos estar assim também. Não mais sermos colocados ao sabor do mundo, mas que sejamos aquilo que o Senhor queira fazer através das nossas vidas. Devemos ser luz. Devemos ser luz. Uma luz nunca estará, de certa forma, guardada, ela nunca vai estar escondida. Quando a gente olha para a estrutura da igreja, a gente sabe que aqui são luzes que está colocando o lugar claro. E a partir do momento que a gente também está no lugar, no mundo, a gente também deve ser assim, a gente deve clarear, a gente devemos ser luz. E sermos luz é a gente levar o amor de Jesus, é a gente levar o amor de Cristo. A gente não deve guardar esse amor apenas para nós. Amém? E por último, Mateus 5,6, que fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a gente deve chorar pelos nossos pecados, a gente deve se arrepender, a gente deve de fato ter fome e sede do Senhor, da sua palavra, a gente deve de fato buscar Ele diariamente nas nossas vidas, porque só assim a gente vai compreender de fato o que é o reino de Deus, quando a gente se coloca em uma posição de sermos famintos, de sermos sedentos a um Senhor. Então que a gente sempre venha a ser sedentos e famintos por aquele que a gente segue, por aquele que a gente caminha junto. Nesse momento eu queria estar fazendo uma ministração de louvor, e eu quero estar pedindo para a igreja se colocar de pé, para que a gente possa exaltar e louvar o nome do Senhor juntos, que vocês possam estar colocando esses 3 pontos, de certa forma, como prática na nossa vida a partir de agora, que a gente possa estar sendo submissos, mergulhar no Senhor, e que a gente possa compreender aquilo que Ele queira fazer através das nossas vidas, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Eu vou pedir para a igreja cantar junto comigo, eu esqueci. É o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade seja na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
majestade. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalável. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Amém. Nesse momento, eu queria estar falando o meu final da ministração do teatro, que foi: e eis que vem o momento em que o reino de Deus será consumado nessa terra. Ele vem porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que reina e tem poder sobre tudo e todos. A Ele seja o louvor, a honra, a glória, a sabedoria, força e poder, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.